Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site Sala da Cult e da nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Estamos aqui hoje para poder falar de uma coisa muito legal, maneira mesmo, descobertas, né? As coisas que a natureza apresenta aí, a gente fica procurando para descobrir. E para fazer esse papo hoje eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com 3 especialistas em descobrir. Estou aqui com a doutora Gleice Moser. Tudo bom, Gleice? Tudo bom, Kleber. Fala um pouquinho de você, Gleice. É de onde? Bom, eu sou de São Paulo, sou paulistana. Fazem 10 anos que eu estou aqui na oceanografia. O resto tá gente de longe, né? E temos também aqui com a gente André Eduardo Pinheiro. Fala aí, André. Olá, Kleber. É muita satisfação estar aqui com você, meu velho. Fala aí, meu querido. Você é de onde? Está fazendo o que aqui na UERJ? Sou do interior de São Paulo, Piracicaba. Faz 4 anos que eu estou na UERJ como professor e pesquisador. E eu sou paleontólogo, mas não estudo dinossauros. Minha linha de pesquisa principal é crocodilianos extintos. E eu trabalho no Departamento de Ciências da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que é o Campus São Gonçalo. E por último, mas não menos importante, o nosso querido Luiz Felipe Skinner. Fala, Skinner, tudo bom? Tudo bom, Kleber? Bom, ao contrário dos nossos 2 colegas aqui, né? Eu sou carioca. Epa! Atraído pelo mar, pela praia, e isso levou toda a minha carreira, né? Eu sou biólogo marinho de formação. Como o André, eu também sou professor da Faculdade de Formação de Professores, mas atuo também, junto com a Gleice, no programa de pós-graduação da oceanografia. Então eu estou aqui bem no meio dos dois, né? É um mundo Cara, pequeno. que legal. Vamos falar um pouquinho do que vocês descobriram. Como é que é esse trabalho, Gleice, de descobrir, de procurar? De onde vem essa ideia? Na verdade, todo biólogo, né? A minha formação é bióloga também, então todo biólogo tem esse ímpeto de descobrir coisas novas, todo cientista. Então, descobrir novas espécies, descobrir novas substâncias, descobrir espécies que indiquem variações no clima, variações na qualidade da água, mas de uma forma que a gente possa descobrir e aportar algo novo para a comunidade. Então, o biólogo ele tem isso, ele vem com esse amor, com esse carinho de estudar a natureza. E o oceanógrafo vem com essa mesma ideia, né? De trabalhar, na verdade, com um ambiente rico, um ambiente diverso, que proporciona muitas coisas novas e que é misterioso, né? O meu foco é em oceanografia biológica. Eu trabalho com microalgas marinhas, o chamado fitoplâncton. Desculpa o palavrão. André, qual é a diferença do fitoplâncton pro crocodiliano? Bom, eu acho que a diferença... acho que nem há tanta diferença assim, Será? né? Você olha para um, olha para o outro e pensa que é a mesma coisa às vezes. Brincadeira, mas ao contrário da Gleice, o meu objeto de estudo se encontra em ambiente radicalmente diferente, né? Tanto ela quanto o Skinner trabalham em água, em mares, né? Em litoral. E eu trabalho com animais que já estão soterrados, já foram soterrados há muito tempo e estão fossilizados no caso, né? No meu caso eu trabalho em terra firme, em afloramentos de rocha, extraindo a preciosidade que elas têm ali, no meu caso os fósseis, né? A diversidade que eles trabalham é recente e já no meu caso a diversidade é pretérita, né? Eu tento ver a paleodiversidade que ocorria nos locais em que eu estou pesquisando. E aí a gente faz sempre uma analogia da paleontologia como um mega quebra-cabeça. Cada descoberta que a gente vai encontrando, a gente vai completando aquela figura peça por peça, paulatinamente. Skinner, você tá numa praia diferente ou é a mesma pegada da Gleice? A nossa mesma pegada por ser mar. Estudo o mar, né, a diversidade que existe no mar, mas é uma diversidade muito grande. Eu tive então que optar por realmente estudar os animais marinhos, e mesmo dentro dos animais marinhos, eu acabei escolhendo um grupo de invertebrados, né? O que isso significa? Dentro de diversidade marinha, eu diria que seria em torno de 70% da diversidade dos animais que existem nos oceanos. E aí, claro que a gente vai se especializando, selecionando ainda mais esses grupos e tentando conhecer um pouco sobre o que tem no nosso mar, né? O que tem nesse ambiente que atrai a gente tanto, né? Vamos falar um pouquinho das últimas descobertas de vocês.
né? Vocês são descobridores de mares e terras. Me fala um pouquinho do que vocês descobriram por último agora. O que a UERJ foi para a ponta para descobrir? Fala para mim, Gleice. Vamos começar com você de novo. Bom, eu venho participando de um projeto grande, é um INCT da Criosfera. Eu fui convidada por outro professor da UERJ a trabalhar nesse projeto, professor Heitor Evangelista. A pesquisa foi toda realizada na Península Fields, Ilha Rei Jorge, num lago, né? Então, eu saí do mar para um lago. Eu trabalho com coluna d'água e o material que eu tinha para analisar era um piston, né? A gente fala um corer de sedimento. Uhum. Esse corer de sedimento, o topo desse corer de sedimento, coletado no fundo de um lago, que só descongela no verão, tinha 300 anos, tá? Isso é coletado no fundo do lago, na Antártica, é trazido da Antártica para o Brasil, e é esse material que eu analisei e foi realmente, junto com a minha mestranda, né? É uma mestranda em conjunto, né? Foi minha coorientanda, defendeu. Nesse corer, a cada 1 centímetro, a gente tirava uma amostra para analisar as diatomáceas. Uhum. Pequenas algas, né? Que na verdade possuem uma frústula, é o nome certo, de sílica, né? Que é um material muito parecido com a areia e ela fica preservada por muitos anos. Então a gente analisou desde o topo até o fundo desse corer em 300 anos, a gente analisou cortes muito finos, né? De cada um desses, de 1 em 1 centímetro. Uhum. E em todos esses cortes a gente encontrou uma espécie dominante. Embora a gente tivesse uma tremenda diversidade, a gente encontrou uma espécie dominante. Essa espécie dominante, embora a gente acreditasse que ela fosse já descrita, quando a gente foi para a microscopia eletrônica, a gente viu que a descrição dela não batia com as espécies que a gente tinha inicialmente. Então a gente buscava características que a gente não encontrava nesse envoltório de sílica dela. Por exemplo, poros ou uma estrutura muito pequena que tem 1 micrômetro. 1 micrômetro é a milésima parte do milímetro. A gente buscava em material quebrado de corer, né, uma estrutura de 1 micrômetro, para tentar encontrar que espécie que era. Uhum. Então a gente tinha algumas espécies que a gente acreditava que poderiam ser, e no final da nossa análise nós concluímos que ela não se encaixava em nenhuma Nada delas. do que tinha. Não. E daí a gente procurou um dos maiores especialistas no gênero, na verdade um professor da Universidade de Antuérpia, na Bélgica, professor Van der Vigen, e ele gostou muito do nosso material e nós descrevemos uma nova espécie, né? Foi alvo, né, do mestrado, né, da dissertação da Ana Joaquim, que foi minha aluna e aluna do Heitor em conjunto, e publicamos recentemente essa nova espécie. Que legal. Essa descrição da Gleice, André, me trouxe a ideia de fóssil, né, não? Subfóssil. Isso é meio parecido com o que você faz também? De certa forma, é bem parecido até. No meu caso, a gente tenta reconstruir paleoambientes e paleofloras e paleofaunas com os registros macro, no caso, que a minha linha de pesquisa ela é com macrofósseis, né? Uhum. Acredito que o que a Gleice faz está muito parecido aí com o ramo da micropaleontologia, que agora essa palavra está sendo questionada, né? Porque eles estão querendo mudar para paleomicroontologia. Eu trabalho com seres centimétricos, decimétricos, eu trabalho na escala macrovisual, vamos dizer assim. Na verdade, o paleontólogo, ele descobre espécies através de 2 meios. O meio é a gente indo para o campo e o outro tipo de descoberta que a gente faz também é nos museus. E a minha última descoberta teve um pouco dos dois, vamos dizer assim. Tinha uma espécie de crocodiliano que ela estava caracterizada somente por dentes. Esse material ficou bastante escasso, né? Porque eram 2 dentes e um fragmento de um osso indeterminado, e durante muito tempo ele suscitou muitas dúvidas para quem estudava, porque envolvia um problema de distribuição de espécies. Você tem todos os gêneros goniofolidídeos, né, que a gente fala, que é um grupo de crocodilianos da Laurásia, todos eles vivendo no norte, sendo encontrados em sedimentos da América do Norte, em sedimentos da Europa, e somente 2 dentes e um fragmento de osso encontrado aqui relacionado ao mesmo. Não fechava. Não fechava. Isso dava um problema de deslocamento paleobiogeografia, porque como você tem todo mundo lá desse grupo, e você vai ter um único exemplar aqui. Bom, mais ou menos em meados de 2014, 2015, uma equipe de paleontólogos da UFRJ, lá do Fundão, onde eu fiz o meu doutorado há alguns bons anos atrás, vamos dizer assim,
eles foram prospectar fósseis e encontraram 2 hemimandíbulas, né, contendo dentes. Depois de se preparar, viram que era crocodiliano, né? Eles descartaram a hipótese de ser dinossauro, porque era bastante diferente o material. Eles me contataram e falaram, cara, vem dar uma olhada nisso aqui. Eu fui dar uma olhada naquele material e pesquisando, a hora que eu olhei os dentes, que eu coloquei na lupa ali, que eu vi as feições, batia certinho com os dentes, por exemplo, que o Roche tinha descrito. Só que o problema é que os outros elementos desse novo material que foi encontrado não era nada parecido com os goniofolidídeos e sim estava relacionado a um grupo endêmico do Gondwana. O problema foi que o dente convergiu em morfologia e enganou o paleontólogo em 1936, fazendo ele pensar que fosse uma outra espécie de um outro grupo que não ocorreu de fato aqui, né? Nessas terras sulistas. A gente fala que isso é um resultado de uma convergência evolutiva, e esse foi o fato, né? E no caso é um Itaçúquide, em homenagem ao Matias de Oliveira Roxo. Ao invés de Goniofolis paulistanus, como o Roxo batizou, a gente viu que não era Goniofolis, mudamos o nome genérico e chamamos de Roxocampsa paulistanus. E a gente solucionou essa parte do quebra-cabeça aí da fauna brasileira de crocodilianos. Caramba! Fala pra mim, Skinner, nessa coisa de invertebrados do mar, o que foi que você descobriu por último aí? O que é a joia da coroa? Bom, essa descoberta, né, ela também lembra muito a história do André, né, que ele acabou de contar aqui pra gente, um erro de identificação. Ela, desde 1961, vem sendo coletada no Brasil. A primeira coleta foi com a expedição do Calypso, né, o famoso navio do Jacques Cousteau. Então eles coletaram em Santos, em São Sebastião, uma amostra e foi identificada como Piura vitata, uma espécie de assídia. É um invertebrado marinho bastante singular, né? Ele, assim, em termos de importância biológica e evolutiva, a importância evolutiva é que nós, como vertebrados, compartilhamos uma série de características com esse animal, né? Características do desenvolvimento. Então, ele é modelo para estudos de desenvolvimento e evolução dos vertebrados. Nós fazemos parte do mesmo grupo que ele, que são os cordados. Então, isso já é uma característica importante. E do ponto de vista biológico, né, para o ambiente, é um grupo que filtra a água, então retirando partículas. Basicamente são partículas microscópicas, né? O fitoplâncton às vezes pode ser utilizado como alimento, matéria orgânica também que está em suspensão. Então são grandes filtros que existem no mar. Então eles ajudam a limpar, digamos assim, os ambientes marinhos. Essa espécie, né, era a Piura vitata, ela vinha sendo descrita para o Brasil desde 1961 e tratada como uma espécie amplamente distribuída no Atlântico, com uma possibilidade bastante grande de ser uma espécie introduzida, já que a gente não encontra ela em todos os lugares ao longo da costa brasileira. A gente fazendo coletas frequentemente na Ilha Grande, eu me deparei com um animal que a gente coletou para poder descrever, né, ver o que era e fazer a listagem, né, das espécies da Baía da Ilha Grande. Dessa primeira identificação, eu identifiquei como sendo uma outra espécie, não a Piura vitata, né, que anteriormente estava descrita. E durante o meu pós-doutorado, em 2014, no Paraná, a professora Rosana Rocha, que é uma das maiores especialistas também do mundo, no grupo, apresentando, eu acho que é essa espécie, a espécie Piura mariscata. Ela falou, não, Piura mariscata ela só ocorre em fundos arenosos, né, a 60 metros, você dragando o fundo do mar, né, em dragagens. Então não é provavelmente a Piura vitata mesmo. Então a gente pegou essa amostra, foi olhar com as descrições originais e aí a gente chegou à conclusão de que não era a Piura vitata, não era a Piura mariscata, representava uma nova espécie. E aqui no Brasil ela é considerada uma espécie exótica, uma espécie introduzida. E a gente tem ela ocorrendo desde Cabo Frio até o litoral de São Paulo. Eu descobri que o tempo já estourou. Eu queria primeiro agradecer vocês, né, por esse papo aí, agradecer o carinho da Gleice, estar aqui com a gente, Luiz Felipe, André. Cara, queria deixar para vocês um forte abraço aí que estão ouvindo a gente descobrir esse programa, sintonizando aí. E para todo mundo que ouviu a gente, fiquem com Deus e até a próxima.
Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.